Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O perdão é um dos temas mais profundos e centrais em toda a Bíblia, refletindo o coração de Deus em sua relação com a humanidade. Desde o princípio, a narrativa bíblica apresenta um Deus que é justo, mas também misericordioso, oferecendo perdão aos pecadores arrependidos. Esse conceito é expresso em diversos momentos e de diversas formas ao longo das Escrituras, culminando no sacrifício de Jesus Cristo, que ofereceu o perdão supremo na cruz. É essencial entender que o perdão bíblico não é apenas um ato unilateral, mas um convite para uma transformação de vida, onde o perdão recebido deve ser refletido em nossas ações para com os outros. A primeira menção clara de perdão aparece no contexto do relacionamento de Deus com os patriarcas, como no caso de José, filho de Jacó. Em Gênesis capítulo 50, versículo 17, encontramos a súplica dos irmãos de José, que dizem: "Assim direis a José: perdoa a transgressão de teus irmãos e o pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai." José, ao ouvir isso, chorou, refletindo o quanto o perdão era essencial para a reconciliação. Apesar de ter sido vendido como escravo e injustamente tratado, José, ao ser elevado à posição de governador no Egito, decidiu perdoar seus irmãos, reconhecendo que Deus havia transformado o mal em bem. Essa história revela a importância do perdão no restabelecimento das relações familiares e no cumprimento do propósito divino. A lei dada a Moisés também oferece uma perspectiva sobre o perdão. Em Levítico capítulo 19, versículo 18, Deus ordena: "Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo." Aqui, o perdão é visto como uma expressão do amor ao próximo, uma característica que deve distinguir o povo de Deus. No entanto, o sistema sacrificial do Antigo Testamento também apontava para a necessidade de expiação, indicando que o perdão dos pecados exigia um sacrifício, um tema que seria plenamente cumprido em Cristo. Quando chegamos ao Novo Testamento, o ensino sobre o perdão se aprofunda e se expande, especialmente nos ensinamentos de Jesus. No Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, versículos 12 a 15, Jesus ensina na oração do Pai Nosso: "E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas." Aqui, vemos uma conexão direta entre o perdão que recebemos de Deus e a disposição de perdoar os outros. O perdão não é apenas uma graça recebida, mas uma responsabilidade assumida. Um dos momentos mais emblemáticos sobre o perdão ocorre na cruz. Em Lucas capítulo 23, versículo 34, enquanto estava sendo crucificado, Jesus diz: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Este é o auge do perdão divino. Jesus, em meio à dor e ao sofrimento, intercede por aqueles que o estavam executando, mostrando que o perdão é central à sua missão e à natureza de Deus. Este ato de perdão na cruz é o fundamento da salvação cristã, pois é por meio do sacrifício de Cristo que todos os nossos pecados podem ser perdoados. A carta aos Efésios capítulo 4, versículo 32, nos exorta: "Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo." Este versículo sintetiza o ensino apostólico sobre o perdão, mostrando que o padrão para perdoar os outros é o próprio perdão que recebemos de Deus. O perdão, portanto, é tanto uma manifestação da graça divina, quanto uma exigência ética para aqueles que foram alcançados por essa graça. Outra passagem que ressalta a importância do perdão é a parábola do credor incompassivo, em Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 35. Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar seu irmão, sugerindo até 7 vezes. Mas Jesus responde: "Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ele então conta a história de um rei que perdoa uma dívida impagável de um de seus servos. Mas esse servo, ao sair, recusa-se a perdoar uma pequena dívida de outro homem.
Ao saber disso, o rei revoga o perdão concedido ao servo, lançando-o na prisão. A lição aqui é clara. A misericórdia recebida deve ser a mesma misericórdia estendida aos outros. Não há lugar para a falta de perdão no reino de Deus. É crucial também entender que, apesar da oferta abundante de perdão, há um pecado que a Bíblia afirma ser imperdoável: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em Marcos capítulo 3, versículos 28 e 29. Em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de um pecado eterno. Esse ensino é profundamente solene e sublinha a seriedade de rejeitar a obra do Espírito Santo, que é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No contexto histórico e cultural da Bíblia, o conceito de perdão estava intimamente ligado à restauração de relacionamentos, tanto entre os indivíduos quanto entre as comunidades. No Antigo Testamento, o perdão muitas vezes envolvia um processo ritual de sacrifício, simbolizando a remoção do pecado e a reconciliação com Deus. Com o advento de Jesus, esses rituais foram cumpridos em sua pessoa, e o perdão tornou-se acessível a todos que viessem a ele em arrependimento e fé. O perdão, portanto, é um tema que percorre toda a Escritura, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e culmina na obra redentora de Cristo. Não se trata apenas de um ato isolado, mas de uma característica essencial do caráter de Deus e do comportamento esperado de seus seguidores. É um convite a experimentar a graça de Deus em sua plenitude e a estendê-la aos outros, sabendo que o perdão recebido e dado é parte integral da vida cristã. Portanto, quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, experimentamos o maior perdão que podemos receber: o perdão dos nossos pecados. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, lemos: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Este ato de amor supremo nos assegura que, independentemente da gravidade dos nossos pecados, o sangue de Cristo é poderoso para nos purificar de toda injustiça, desde que não rejeitemos a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Em resumo, o perdão é um dom inestimável oferecido por Deus, que exige de nós uma resposta em forma de gratidão, obediência e disposição para perdoar aos outros, refletindo a graça que recebemos. É um dos pilares do cristianismo e o caminho para a reconciliação com Deus e com o próximo. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.